vem participar dessa semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. Já agradeço o convite do RH, do Pedro, do Wagner. E é o que eu falo sempre, conhecimento não ocupa espaço, né? E eu tenho levantado uma tese. Não adianta você ter conhecimento quando você recebe um convite que você nunca tem agenda. Eu estava falando isso no outro dia. Não adianta, você se capacita para você poder estar passando. Então, assim, se tem uma coisa que eu adoro falar de fisioterapia e de saúde acima de tudo, né? São as duas coisas que eu mais gosto de falar, de saúde e de teologia, que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que falar, tem escondido, o conhecimento vai se propagando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Nelson Barraga, sou fisioterapeuta acima de tudo. Estou coordenador do curso de fisioterapia, estou supervisor de estágio, porque eu digo que a única coisa que eu não vou perder é o título. Fisioterapeuta, eu vou morrer com ele, graças a Deus. O outro você pode perder, né? Mas assim, quando você tem uma formação, isso aí vai morrer contigo. E alguns de vocês já devem conhecer a nossa equipe, que a gente tem esse projeto de Lei Norte, que infelizmente está terminando, né? Mas vamos ver se futuramente a gente consegue fazer algo parecido. Então, assim, eu louvo a Deus por essa iniciativa, porque falar de saúde é falar de prevenção. E, infelizmente, no Brasil, a nossa cultura é deixar adoecer para depois tratar. Né? É uma cultura reativa, não é uma cultura proativa. Proatividade a gente faz de prevenção, de se antecipar os fatos. Infelizmente, a gente deixa cair um dente, a gente deixa cair um dente para poder... Mas isso aí é cultura do Brasil. E esse que vos fala aqui está penando no auge dos seus 41 anos com problema dentário por conta disso, porque não tinha prevenção, não tinha aquela conscientização. Então, assim, a gente acaba aprendendo no sofrimento. Mas vamos lá, o que interessa. O tema que eu selecionei para falar com vocês hoje é sobre os exercícios terapêuticos, mas eu vou dar ênfase ao alongamento preventivo, conforme eu estava dizendo. Porque a prevenção ainda é e vai continuar sendo o melhor remédio. Eu costumo dizer que para você perder saúde é rápido, agora para você recuperar, nem sempre você vai recuperar, né? E eu estava vendo os dados estatísticos, vocês viram como é que a taxa dos aidéticos está aumentando no meio dos jovens? Por que ele está aumentando? Porque a AIDS não tem mais aquele mito que mata. Então eu posso viver com ela, e com isso está se proliferando. Então eu estava te falando, na cultura. Então, assim, quem tem saúde, que preserve. É melhor prevenir do que remediar, e isso é fato. Então hoje eu vou estar passando para vocês um pouquinho desse alongamento preventivo ativo, porque se você já participou do nosso projeto aqui dentro da instituição, as acadêmicas, os acadêmicos de uma maneira geral, eles vão até você e fazem um atendimento que a gente chama de passivo. Ele vai e te alonga passivamente. Isso é muito bom? É muito bom, mas qual é o lado ruim da coisa? O lado ruim da coisa é que você não tem que fazer, então você não pode levar para casa. Então hoje eu vou dar assim, algumas dicas, mas acima de tudo, o trabalho de prevenção ele passa pela conscientização, aquilo que eu falei da cultura. Se a gente não tem essa conscientização, a gente vai acabar perdendo saúde, né? E foi tempo que a Organização Mundial de Saúde dizia que doença e saúde era ausência de doença. Esse conceito já caiu por terra há muitos anos. Saúde passa pelo bem-estar físico, mental, emocional, social, e a tendência é que passe até também a ser no campo espiritual. A Organização Mundial de Saúde já está estudando com muito carinho, porque já existem teses feitas sobre o poder da fé na vida do indivíduo. Se você parar para analisar, aquelas pessoas que vão falar, é positivo, normalmente ele recupera mais rápido do que aquele que não. Então isso é o lado espiritual, né? Que é a questão física, mental e espiritual, emocional e social. Então, assim, é um engano falar que hoje saúde é ausência de doença, porque saúde passa pelo campo da prevenção e da promoção de saúde. É isso que nós estamos falando aqui, certo? Se quiser sentar, pode sentar. Está cansado? Então vamos entender um pouquinho sobre o alongamento preventivo. O que é? É a técnica através da qual se desenvolve a flexibilidade das articulações. Eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês na tarde desse dia. Como vai a sua flexibilidade? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, para passar de vista do almoço. Como vai a sua flexibilidade?
de alongar. Como vai a sua flexibilidade? Foi engraçado que no sábado eu tive que fazer uma tomografia, aí o rapaz botou o acesso aqui, na tomografia tem que ficar com a mão aqui atrás. Aí ele botou aqui, né, no meu cotovelo, então instintivamente o que eu fui fazer? Eu fui fletir o cotovelo e botar para cá. Ele, não, tem que ser aberto. Aí cada vez que eu fazia, eu tive que fazer isso aqui deitado na máquina. Aí eu olhei para a cara dele e falei, a tua sorte é que eu jogo vôlei, cara. Se fosse eu não conseguia fazer isso não, hein? Imagina, você está deitado naquele cubículo, o cara aqui, a tendência é você fazer isso, né? Muito mais natural, aqui, fletir. Aí não, vai sair o acesso. Aí ele fez eu fazer uma diagonal. Na fisioterapia, diagonal de capa. Eu tive que fazer uma diagonal de capa. Ainda bem que eu jogo vôlei e tem flexibilidade, senão você ia ter perdido o acesso. Né? Então, assim, já vamos começar a refletir sobre a flexibilidade? Como vai a flexibilidade? Toda atividade física e preventiva envolve um estímulo e uma adaptação do organismo. Fato é que se você já fez atividade física durante um tempo, sempre existe aquela dificuldade de iniciar. Né? Não só durante a atividade, mas principalmente na pós-atividade. O dolorimento que vai dar, o cansaço, a preguiça. Neste caso, o estímulo é aumentar e normalizar os limites da amplitude das articulações. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora, porque se você entender isso que eu vou te explicar, e é bem simples, podia ter pego uma canetinha, não estava explicando assim. O que acontece? Gente, as maiores dores que a gente tem no nosso corpo, no chamado aparelho locomotor, no chamado sistema músculo-esquelético, são as dores oriundas de contratura ou espasmo muscular. Quer ver um exemplo? Daqui uns 10 minutos você vai começar a escorregar da cadeira para um lado, vai escorregar para o outro. Por quê? Tua musculatura vai começar a fadigar e ela vai começar a encurtar. Isso gera dor. O que eu quero que você entenda? Que fisiologicamente existem 3 tipos de contração. Ou seja, o meu músculo ele tem a capacidade, quando eu quero realizar um movimento, ele faz isso, ó, ele encurta, ele contrai, para a gente poder ter força para fazer o movimento. Tá certo? Na realidade, o músculo contrai, distende o tendão, traciona o tendão, melhor dizendo, para fazer o movimento. Então, essa fase aqui, ó, eu aproximo, que a gente chama de origem e inserção, começo e final do músculo. Então, quando eu faço uma contração, eu estou encurtando ele, tudo bem? Quando eu relaxo, eu tenho que voltar para a posição inicial dele. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, com o sedentarismo, com o teu mau hábito de postura, teu mau hábito de sentar, de deitar, de pegar peso, tua sobrecarga, o seu sobrepeso mesmo físico, o que esse músculo começa a fazer? Ele vai encurtando e perde a capacidade de voltar para a posição inicial, que é a fase excêntrica. A fase concêntrica é quando eu aproximo e a fase excêntrica é quando eu afasto. Então, eu vou dar aqui um dado estatístico, mas é só para te causar um impacto. Eu posso dizer que aproximadamente 95% das lesões musculares que a gente tem nas dores é ocasionado por esse tipo de contração. Ou seja, pela dificuldade desse músculo voltar à posição inicial, voltar à posição de relaxamento. Porque olha aqui, ó, quando eu estou dobrando meu braço, meu bíceps está encurtando, tudo bem? E olha, quando eu volto, ele tem que voltar à posição inicial. Só que as tensões do dia a dia, o estresse, a preocupação, porque quando você está muito preocupado, já parou para observar, quando você está muito preocupado, você já começa a ter logo uma dor no pescoço, já começa a dar uma dor na cabeça? Por que isso? Porque esse músculo aqui no pescoço, chamado trapézio, é como se fosse o ladrão da caixa d'água. Ou seja, quando você está excessivamente estressado, a tensão vai para ele. Então você percebe que o teu pescoço já fica duro. Ninguém já está aqui balançando a cabeça, né? Porque emocionalmente, você estressado, você vai jogar isso no músculo. Então o que eu estou querendo te dizer? Que o alongamento preventivo ou terapêutico vai fazer o quê? Porque eu digo, é preventiva para não acontecer. Mas por que você está chamando de terapêutico? Porque eu acabei de dizer o seguinte, que quando eu faço o alongamento preventivo, eu tenho como propósito terapêutico o quê? O relaxamento desse músculo. Trazer esse músculo para a condição normal dele. Certo? Se você observar, tem
Só que o educador físico, qual é o trabalho dele quando a pessoa vai para a academia? Normalmente é para perder peso, então para ficar muito forte. Então, quando você vai para a academia, não se tem a prática de alongar. Aí você vê os casos assim, ó, né? Cada vez mais. Não é isso que acontece? O cara levanta um carro. Ele tem uma força para levantar um carro, vai. Porque ele só precisa da contração concêntrica. Né? Então, olha, levanta um carro. Mas se passar o cachorro vira lá para ele precisar atacar uma perna, esticar o músculo dele rompe. Por quê? Porque o músculo dele está excessivamente encurtado. Está entendendo? Então, o objetivo preventivo, o que eu estou querendo te dizer com outras palavras? Que se você mantiver uma boa flexibilidade, você está eliminando a possibilidade de 90% a 95% de você ter dores oriundas do músculo. Pode ter uma dor articular? Pode ter uma dor de origem nervosa? Pode, mas normalmente começa tudo no músculo. Porque o teu músculo, quando desequilibra nesse sentido que eu estou falando, ele está encurtado, aí ele começa a puxar uma vértebra, tira a vértebra do lugar, e você começa a ter, ou seja, um efeito dominó. Tudo bem? Quer perguntar? Pode perguntar, né? Mas tem poucas pessoas, e eu nunca tive preocupado com quantidade, sempre estou preocupado com a qualidade. Então, vai, fica tranquilo que o trabalho está sendo feito, tá bom? A capacidade de adaptação dos tecidos que os torna mais elástico. Quando esse músculo está encurtando, ele fica inelástico e inflexível. Então, quando você está fazendo um alongamento, está mantendo pelo menos ele elástico e flexível. Depende de vários fatores, entre eles a ação dos hormônios. Aí o que acontece? Às vezes você vai dizer o seguinte, ou você vai perceber, mas eu tenho um déficit de flexibilidade, eu sempre fui muito rígido desde pequeno, eu tenho dificuldade, nunca consegui botar minha mão lá embaixo. Não se cobre muito em relação a isso, porque o que a literatura está dizendo? Está dizendo que aí existe um fator genético, hereditário, né, e que as mulheres têm assim, finalmente as mulheres têm alguma coisa assim, né? Porque quando a gente vai estudar patologia, as meninas estão aqui, a maior predileção é para a mulher, né? A maior porcentagem é para a mulher. Então vamos falar um lado positivo agora. As mulheres tendem a ter uma flexibilidade melhor do que os homens por conta de fatores hormonais, mas também cabe ressaltar que isso não é uma regra, tá? Mas a tendência é que a mulher tenha uma facilidade maior de ganhar flexibilidade do que o homem. Um exemplo típico é a flexibilidade corporal da mulher. Um exemplo típico é a flexibilidade corporal da mulher maior que a do homem, devido à ação do hormônio estrogênio. Eu vou ter uma foto aí de um autoalongamento, é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Você mesmo vai, obviamente, quem quiser, vai aprender a se autoalongar. Por que fazer o alongamento? Além de permitir uma maior amplitude de movimento, deixa eu explicar uma coisa. Esse exemplo que eu te dei aqui lá na tomografia só foi possível porque o meu músculo ele tem flexibilidade. Então, um músculo flexível ele não bloqueia uma articulação. Se eu tivesse uma rigidez, a minha articulação estava travada. Então, como eu tenho uma boa elasticidade, pelo menos a nível de membros superiores, então eu consegui com que a minha articulação, a articulação mais móvel do corpo humano é a escala numeral, essa do ombro. A gente consegue atingir 360 graus. Então, o meu músculo ele tem que estar flexível. Se ele não estiver flexível, ele vai limitar a amplitude da minha articulação. Tudo bem? O alongamento aumenta a segurança da execução de exercícios físicos ou tarefas motoras do cotidiano, como brincar com os filhos, colocar o lixo para fora, colocar um pneu furado. Tem gente que não consegue sentar no chão e brincar com o filho. Tem gente que tem que chamar o seguro para trocar um pneu. Né? E aí não é só uma questão de repente uma obesidade mórbida, não, porque é por dificuldade de flexibilidade. Então é muito claro que se eu tenho um músculo atuante, eu falei no início agora há pouco, que quem realiza o movimento é o tendão tracionado o músculo contraído tracionado pelo tendão. Então se eu tenho uma boa qualidade do meu músculo trabalhando, encurtando, relaxando, encurtando, estirando, eu vou ter melhora na minha capacidade das chamadas valências físicas todas, coordenação, equilíbrio, lateralidade. Um outro benefício é a melhora da coordenação motora e dos reflexos em geral. Uma pessoa com uma boa flexibilidade, ela vai ter facilidade de caminhar.
Você percebe muito isso no idoso. Por que o idoso, entre outros fatores, costuma ter queda da própria altura? Porque ele deixa encurtar esse músculo aqui na frente, chamado quadríceps. O que acontece com o idoso? Esse músculo vai encurtando, ele vai encurtando, vai perdendo força aqui para fazer o movimento, quando você vai ver ele está fazendo assim. Isso não é isso que acontece. Qualquer alteração no relevo, achando no computador físico agora, estava perguntando, qualquer alteração no relevo faz ele tropeçar e ter queda da própria altura. Tá? Então, assim, quanto menos elasticidade eu tiver no meu quadríceps, menos movimento de perna eu vou ter. Então, olha o que eu preciso para andar bem. Essa é uma caminhada boa, não é isso? Meu músculo ele tem que ser flexível ao ponto de eu conseguir trazer a minha articulação do quadril do joelho a 90 graus. Então, se eu tenho esse músculo flexível, eu vou ter uma boa marcha. Por isso que você vai ver os velhinhos aí, os idosos, que costumam fazer atividade física, andam normalmente como se fossem jovens. Mas o sedentarismo no idoso ele é crucial por isso. Porque o próprio envelhecimento já faz a perda da flexibilidade. Somar ao sedentarismo são duas combinações malditas para o idoso ter baixa mobilidade, consequentemente aumentar o índice de queda. Nota-se que até o andar de praticante de alongamento é mais coordenado, menos tenso e até mais confiante. É só você reparar isso que eu acabei de falar agora. E na fisioterapia a gente percebe muito isso. Às vezes nós não entramos nem na fase do exercício terapêutico propriamente dito para fortalecer o músculo. As nossas primeiras sessões na fisioterapia, justamente porque o princípio é esse, perda de flexibilidade, mas a gente trabalha muito o alongamento passivo inicialmente, terapêutico passivo. Na segunda e na terceira sessão já relata para a gente, estou andando melhor, estou mais confiante, estou menos desequilibrado, não preciso mais ninguém andar no meu lado para me segurar. Por que fazer o alongamento preventivo? A pergunta continua. Porém, não se pode esperar uma alteração da flexibilidade das articulações com apenas... Hoje eu vou estar te dando dica, vou estar te conscientizando. E hoje, gente, a coisa mais fácil é você abrir aqui no Google, você vai ver um monte de foto. Então, hoje em dia, eu não tenho tanta preocupação com passar conteúdo. Inclusive, até como professor dentro da universidade. A gente tem que passar o caminho, o cara vai pesquisa. Vai ter foto, tudo quanto é tipo. O importante é você se conscientizar qual é a série, qual é a sequência. Eu vou passar isso para vocês daqui a pouco. Somente a partir de uma rotina de realização de exercícios de alongamento, as proteínas das articulações vão se depositando nos tecidos de sustentação. Por que existe uma tendência desse músculo encurtar? Você imagina a força que os meus músculos dorsais e espinhares estão fazendo para me manter na posição ereta? Vocês ainda estão sentados no apoio da cadeira. Agora eu aqui, porque senão a ação da gravidade vai fazer o que comigo? Ia me jogar lá embaixo. Então, 24 horas por dia, se você ficar em pé, os músculos estão naquela fase de contração. Por isso que você tem uma incidência muito grande de problemas na coluna. Cervicalgia, lombalgia, dorsalgia. A nossa acadêmica Elizabeth depois vai falar sobre as posições ergonômicas, prevenção de postura, sentar direito, porque quando você senta errado, você sobrecarrega excessivamente uma área que já é sobrecarregada. Você imagina como é árdua a função da coluna, tem que aguentar, principalmente da lombar, tem que aguentar a cabeça, tem que aguentar a coluna cervical, torácica, pulmão, coração. Então a função da árdua tem uma tendência muito grande de se fazer esse encurtamento. Por isso que esse músculo vai encurtando, chega esse momento que ele não consegue mais voltar para a posição inicial dele, conforme eu expliquei no começo. Uma pergunta que não quer parar. O alongamento deve ser feito antes ou depois do exercício? Aí tem uma dica que eu vou passar para vocês. Vou aproveitar que o Fabrício aqui, o educador físico, chegou. Eu estava falando, Fabrício, no começo, que a cultura dos praticantes de academia fica forte. Então, por isso que o educador físico falar para o cara não andar, está arriscado. Ou outro cara sair da academia e mandar você para aquele lugar que eu já vi isso acontecer há 10 anos atrás. Imagina agora. Então, os caras ficam o quê? Muito hipertrofiados, mas ficam todos encurtados. Ao ponto de levantar um carro, mas tacar uma pedra no cachorro, o músculo rompe. Por excesso de contração concêntrica, por excesso de encurtamento. Então, na realidade, antes ou depois, aí vem uma reflexão. Não
Não pense que o alongamento não é um exercício, gente. Você tem que ter como prática o alongamento como prática principal de atividade. O fortalecimento é depois. Hoje a moda é pilates físico, pilates terapêutico e toma de fortalecimento. Aí se encurta o músculo que já está encurtado. Eu não vejo ninguém aí na hoje é aula só de alongamento. Se tivesse aula só de alongamento na academia, a clínica de fisioterapia esvaziar 50%. Certo? Então, antes, é importante porque, como parte de aquecimento, é uma ótima estratégia para prevenir lesões nas atividades que virão a seguir. Depois, como parte de uma rotina de recuperação como exercício principal, após um breve aquecimento, uma sequência de exercícios de alongamento, melhora a consciência corporal. Quando o teu músculo está voltando para a posição inicial dele, você melhora a tua noção dele, você sabe que está melhor o teu braço, você sabe que está melhor o teu pé, você sabe que está melhor a ponta do teu pé. Te dá a sensação da lateralidade, da imagem corporal. Estimula a flexibilidade e alivia as tensões. Recomendações: não faça alongamento em músculos doloridos. Então, eu vou passar para você daqui a pouco. Se você está com um músculo dolorido, o preventivo já não adianta. Você provavelmente já tem uma lesão instalada, precisa de uma avaliação fisioterapêutica para a gente poder tratar terapeuticamente. Inflamados ou qualquer tipo de lesão. Daqui a pouco eu vejo você roda o pescoço para a esquerda, se você sentir dor, para. Por quê? Qual é a dor de alongamento? Não chega a ser uma dor, é um desconforto que está esticando. Agora, se passar disso e já for dor, realmente já tem algo um pouco mais sério que precisa ser avaliado. Melhor. O alongamento não tem efeito terapêutico, mas sim preventivo. Preventivo. Se você já tem alguma alteração, alguma dor, a gente já precisa dar uma abordagem terapêutica, que não é o caso de hoje. O músculo lesado deve permanecer em repouso durante a fase que está dolorido e inchado. Então, se você está com dor nesse momento, em alguma região, não compete que a gente tenha mais estímulo naquela área. Nesse primeiro momento, é melhor repousar. Após este período, pode ser necessária uma reabilitação. Aí a fisioterapia, conforme eu falei, visando a recuperar e reforçar as estruturas de sustentação, principalmente a coluna vertebral. Por isso, que dados da Previdência Social, 40% das pessoas que estão afastadas pelo INSS, a área central é a coluna vertebral. A Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira maior causa de incapacidade e invalidez no trabalho. Problemas na coluna vertebral. Por conta disso, sem contar, gente, que você está mexendo a mão no teu rosto aí, mexeu? Qual é o seu nome? Gabriel, mexeu aqui, ó, mas já repercutiu aqui em cima. Mexeu o pé agora, está mexendo aqui embaixo, porque coluna não tem jeito. O cara está com problema de coluna, ele não vai andar direito, ele não vai conseguir pentear o cabelo direito, então por isso que é altamente capacitante, né? Porque ela é a parte central do corpo humano. Como você viu, a flexibilidade pode ser mantida, melhorada ou perdida. Então, vamos alongar? Pergunta para o Fabrício aí, como é que está a flexibilidade dele? Então vamos começar nessa sequência de alongamento. Sentado, vou fazer uma sequência sentada e outra em pé. Eu quero que vocês coloquem assim as mãos para trás da cadeira. Vou fazer sentado aqui, quase que eu vou fazer isso. Ó, importante o pé bem fixo, paralelo, tá certo? Obviamente a cadeira não é a mais indicada, mas no teu setor lá você pelo menos tem isso aqui vai te atrapalhar um pouco. Ó, encostou o máximo que pôde lá no fundo da cadeira, pés paralelos, tá? Botar a mão para trás. Por que essa mão para trás? Porque nós vamos começar a fazer um auto-alongamento. Se eu não colocar essa mão para trás, quando você colocar o queixo no peito, que eu vou pedir agora, flexão na coluna cervical, o que você vai acabar fazendo? Agora, se você tiver travado aqui, você não vai fazer. Se você tiver, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, a prevenção é tão importante que estudos mostram que quando você aprende a fazer isso no seu lugar de trabalho, está escrito lá no teu projeto, você leva isso para sua casa. Você conscientiza
seus filhos, quando sentir a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Então é importante porque esse conhecimento ele vai sendo propagado. Então aqui, ó, primeira coisa que eu quero, série de alongamento tem que ser no mínimo 3 vezes. Nós vamos contar no mínimo 10 vezes. Ou seja, deixa eu fazer o primeiro para você entender. Olha, eu vou tentar aproximar o meu queixo aqui junto ao meu peito. Cheguei em ponto máximo, aí eu vou contar mentalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada de voltar rápido, porque se você voltar rápido, você dá um reflexo de contração e o músculo ele vai ficar de novo. Então o alongamento ele tem que ser lento, chegar no teu limite. Começou a puxar, está puxando, está no teu limite, você conta. Normalmente você vai ver que a primeira série é mais difícil, a segunda já vai ser mais fácil e a terceira é mais fácil ainda. Por quê? Porque esse músculo já vai soltando. Vamos começar então? Cada um vai fazer a sua contagem, tá? O primeiro é você trazer o queixo até o peito. Vai lá, devagar, vai, pode ir. Eu vou ficar supervisionando vocês, vai. Com a mão para trás, o queixo, vai contar até 10. Vai voltar vagarosamente. Vou muito rápido, né? Vagarzinho. Continua agitado. Chegou aqui correndo, andando, devagar, calma. Outra coisa, no intervalo da série, puxar bem o ar pelo nariz, inspirar bem, ó. Melhor, não vai para a segunda série ainda não. Vamos fazer 5 sequências de respiração. Vamos lá, ó. Todos juntos. Puxa bem o ar pelo nariz, puxa. Pode fechar o olho, pensar numa coisa boa, mas não muito boa, porque senão vai acelerar a parte cardíaca. E solta o ar, solta o ar. Vamos fazer, porque se nosso ritmo respiratório não estiver adequado, a gente não consegue relaxar o musculatura. Você pode ver que quando você bate alguma coisa, a tendência é você se travar. Primeira coisa, o primeiro socorro que a gente faz é controlar a respiração. Controla a respiração, vai aliviar a dor. Vamos fazer mais uma inspiração bem profunda, vai. Inspira bem profundo, fecha o olho, faz tranquilo, ó. Solta o braço, puxa bem o ar, vai, puxa, bem profundo. Com calma e solta, inspira com calma. A base da yoga é a respiração, por isso que tem muito relaxamento. Soltou, vai mais uma vez, puxa bem o ar pelo nariz, com calma, solta pela boca. Quero 5 repetições dessas na respiração. Muito bem. Tem gente dormindo. Não pode dormir. Relaxar tanto que vai dormir. Fizeram assim? Sejam sinceros. Deu uma relaxada ou está a mesma coisa? Dá uma relaxada? Então eu estou te dando uma outra dica. Aquele detalhe que tem, quando está estressado, conta até 10, é nada mais do que isso. Então você, ó, não fechar o trânsito, vou atrás do carro. Não posso fazer isso. Porque quando tu está tenso, a tua adrenalina vai lá em cima. Então você, ó, respirou, uma respiração é parte fundamental na série. Agora que você já aprendeu a dar essa relaxada, vamos voltar a fazer o alongamento cervical. Quando você estiver intercalando a primeira com a segunda, tu vai fazer essa respiração de novo, tudo bem? Cada um vai fazer a sua agora. Aquela primeira não valeu, vai começar do zero agora. Traz mão para trás, trazendo o queixo até o peito. Vamos lá. Bem devagar. Vamos voltar, volta devagar. Respira, vamos fazer 3 vezes cada. Intercalando com a